Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 6.2, exercício número 11. Vamos ao enunciado. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno das retas especificadas. Esboce a região, o sólido e um disco ou arruela típicos. Y igual a x quadrado, x igual a y quadrado, em torno de y igual a 1. Bom, vamos primeiramente aí esboçar a nossa região, né? Então, representar aqui. Então, temos aí o eixo y, aqui eixo x, então y e x. Aí vamos aí representar as funções. Então, a gente tem aqui y igual a x quadrado, é uma parábola aí com cavidade para cima, né? Positivo para y, então passa por 0 e 0. E aí a outra é x, y quadrado, uma parábola esticada para o eixo x positivo. Então ela se encontra em x igual a 1, y igual a 1, né? Os valores iguais. Eu vou fazer um valor aqui um pouco maior para visualizar melhor. Então aqui igual a 1, aqui igual a 1, tá? Então eu vou ter y igual a x quadrado, passa daqui, a parábola fica esticada para cima, continua para lá, né? Isso seria y igual a x quadrado, e x igual a y quadrado, sai daqui de 0 e 0. Então, a parábola que vem para cá, vai aqui, continuaria para esse lado, o y igual a x quadrado seria simétrico para cá, tá? Então, essa outra aqui é x igual a y quadrado. Então, essa é a região. E agora, a gente tem uma condição diferente aí, né? Ele quer a condição em torno de y igual a 1. Então, agora eu vou rotacionar em torno de uma reta constante aqui, tá? Que é y igual a 1, paralela ao eixo x. Então, ainda como é paralela ao eixo x, nessa condição, eu vou integrar em relação a x. Mas como que eu vou fazer essa integração? Então, primeiro a gente já fez a região ali. Para esboçar o sólido e um disco, a arruela típica, eu vou reproduzir aqui embaixo. Tá? Vamos fazer aqui, para não poluir o desenho e ficar melhor aí de entender. Então, aqui o x, né? Então, vamos pegar lá as mesmas medidas. Ficar aí bem visível. Então, aqui a reta onde a gente vai rotacionar em torno dela, que é y igual a 1. A gente pega aqui a medida. A gente pega as medidas, que aqui vai ser um 1. Tá? Então, a gente tem essa curva aqui e essa curva. Como a gente rotaciona em torno disso, a gente pega as mesmas medidas para cá. Então, a distância para cá vai ficar de forma simétrica, rotacionou, vai formar essa figura para cima. E aqui, rotacionado em torno de 1, a gente vai fechar aqui, né? Para formar o sólido, rotacionando em torno aqui de y igual a 1, tá? E aí, para desenhar a arruela típica, a gente pega um pedacinho aqui, faz a rotação, faz aqui a rotação, tá? Peguei um pedaço, aí a gente vai fechar lá na questão da arruela, aqui no meio
né? Vai formar a arruela, porque eu tenho 2 raios, tá? Então, aí eu tenho a minha arruela típica. Como que eu vou calcular, então, agora? Agora, o centro do meu sólido, ele tá aqui, ó. Então, o meu raio, tem que prestar atenção para achar os meus raios, né? Que a gente pode verificar através aqui, ó. Peguei, então, vamos dizer que eu peguei a posição da arruela aqui. Então, a partir daqui, eu vou ter esse é o meu raio externo, que eu vou achar em função de x. E esse outro aqui é meu raio interno, que eu vou achar em função de x, que a partir do centro aqui da minha arruela típica, vamos ter que encontrar esses raios. Então, a gente vai calcular o volume como sendo integral de A a B de uma área AX dx, tá? Quem que é essa área X? É a área da arruela. Então, essa área da arruela, AX, a área da circunferência é πr ao quadrado. Só que como tem um furo, né, de uma arruela, fica o raio externo, que é em função de x ao quadrado, menos um raio interno, que é em função de x ao quadrado. Então, essa é a função, a área aí da arruela típica. O raio externo, é em função essa função aqui, tem que ser função de x, já está aqui. Aqui o x tem que estar isolado, então isola aqui, né? Fica igual a raiz de x, né? Que é a parte positiva de x onde está. Então, o que a gente tem? O raio externo, que é essa função, que é o y². Se a distância fosse até aqui, seria 1, né? Que é de 1 até o 0. Como eu tenho que tirar esse pedacinho corresponde a x². Então, eu tenho que o raio externo em função de x, considerando que aqui é o centro, né? O 0 do centro da minha arruela, daqui aqui é 1. Então, seria 1 menos a função, menos o x². E o raio interno em função de x, daqui até aqui seria 1. Eu tenho que descontar essa medida, que é em função dessa função, que é x igual a y², ou y igual a raiz quadrada de x. Então, o raio interno é 1 menos a raiz quadrada de x. Então, com isso, eu encontro a minha área x em função do raio. Então, fica π vezes o raio externo, 1 menos x² ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, 1 menos a raiz de x ao quadrado. Então, agora eu tenho a minha área aqui, ó, dessa arruela típica, em função de x. E o x, ele varia de 0 até 1. Então, quando eu somar todas as arruelas típicas aqui, variando de 0 até 1, eu vou encontrar o volume desse sólido. Para facilitar, né, o cálculo, eu posso expandir aqui a equação da área, que aí fica mais fácil de integrar. Então, aqui, ó, a diferença ao quadrado fica o quadrado do primeiro, que dá 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x². Mais o segundo ao quadrado, x², x à quarta. Aí aqui fica menos, né? Aí o quadrado do primeiro, 1. Aí, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 raiz de x, mais o segundo ao quadrado, fica mais x, raiz quadrada vezes raiz quadrada. Isso aqui fecha? Fecha. Então, a área em função de x fica π que multiplica. Vamos colocar os termos aqui. Ordem de potência maior, então x à quarta. Aí aqui a gente tem menos 2x². Aqui mais 1 fica com menos 1. Aí aqui a gente vai ter mais 2 raiz de x, que é x elevado a meio, tá? E aqui fica menos x. Então, a gente tem aí a área, né? Agora como um polinomial. Então, a gente pode calcular o volume, que vai ser integral de A até B, ou seja, de 0 até 1, que é a integral em relação a x, da função π, x à quarta menos 2x²
mais 2x elevado a meio menos x dx. Agora, uma integral aí de forma iterada, a gente pode fazer. Então, fica π, que vai multiplicar a integral de x à quarta, que dá x à quinta, sobre 5, menos 2 vezes a integral de x quadrado, que fica x ao cubo, sobre 3, mais 2 vezes a integral de x elevado a meio, soma 1, fica x elevado a 3 meio, sobre 3 meios, menos a integral de x, que fica x quadrado, sobre 2, variando aí de 0 a 1. Substituindo os limites de integração, vamos ter volume igual a π, que multiplica. Vamos substituir só o superior, porque o inferior zera todos os termos. Então, vai ficar 1 elevado a quinta sobre 5, menos 2 terços vezes 1 ao cubo. Aqui esse 2 passa multiplicando 2 lá em cima, fica 4 terços vezes 1 elevado a 3 meios, menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, vamos ter que volume é igual a π, aí vai ficar 1 quinto, aí aqui menos 2 terços, aqui mais 4 terços, menos meio. Então, vamos ter aí volume igual π, tira o mínimo comum entre 5, 3 e 2, vamos ter aí que é 30, dividido por 5 dá 6, aí dividido por 3 dá 10, vezes menos 2 dá menos 20, dividido por 3 dá 10, vezes 4 mais 40, dividido por 2 dá 15, vezes menos 1, menos 15. Então, vamos ter aí, aqui, menos 20 mais 40 dá mais 20, 20 menos 15 dá 5, 5 com 6, 11. Então, 11π sobre 30 avos, unidade de volume, é o volume deste sólido. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!